Estamos de volta com o Hora da Saúde, hoje falando sobre gravidez na adolescência. Eu continuo com o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Dr. Marcelo, mais uma vez nessa conversa. É sempre um prazer, Glaucia. Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e atualmente atua no ambulatório de saúde mental do serviço de colaborador do Hospital de Amor. E agora a gente tem uma convidada no programa, é a doutora Bárbara Fiorentin Giordani Gamba. Ela é ginecologista e obstetra da Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Doutora Bárbara, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pessoas, profissionais de gabarito para falar sobre esse tema que, como eu já disse, é tão importante para a nossa população. Nós vamos falar mais sobre como esse tema é trabalhado no Sistema Único de Saúde e também vamos falar um pouco mais sobre planejamento familiar. Gostaria de começar falando sobre esse assunto, sobre a importância e o impacto da educação quando a gente fala em gravidez na adolescência e quando a gente fala em planejamento familiar, doutor Marcelo. É fundamental, porque o processo de planejamento familiar, ele é em si um ato de educação em saúde. Quando você vai possibilitando que a adolescente e o adolescente consigam escolher com qualidade, planejar, você precisa levar a informação e fazer a autonomia do sujeito se cumprir, né? Se valer. E você faz isso através de um processo de educação, seja naquele momento no consultório, em que você vai apresentar as informações que o adolescente não conhece, ou seja, em outros espaços, como a escola, como agora com o nosso programa. Todos esses processos vão trazendo informações e o indivíduo vai, através da sua autonomia, podendo escolher. Então, se você, adolescente, está nos assistindo agora e nunca pensou sobre planejamento familiar, nunca pensou sobre método contraceptivo, esse é o momento de parar e pensar. Se você conhece algum, se você já conheceu alguém que usa algum, e se perguntar se você quer isso para você ou não e em que lugar você pode ir atrás, né? Doutora Bárbara, você também vê dessa maneira? Planejamento familiar deve ser discutido ainda na adolescência? Sim, é algo que deve ser construído aos poucos, porque o ideal é que esse conhecimento já seja trazido antes daqueles adolescentes iniciarem a atividade sexual, porque a primeira relação sexual pode causar uma gravidez na adolescência, né? Então, não quer dizer que porque é a primeira relação não existe esse risco. Existe. Então, o ideal é que esse planejamento familiar já seja antes dessa relação, para que quando ela for acontecer, aquele adolescente ou aquela adolescente já esteja utilizando algum método contraceptivo. A Lei de número 9.263, de 12 de janeiro de 1996, sobre planejamento familiar, regula um conjunto de ações para a saúde sexual e saúde reprodutiva. Apesar de não tratar expressamente sobre o assunto entre os adolescentes, a lei não constitui uma barreira para o acesso aos serviços de saúde. Ao contrário, é direito do adolescente o atendimento integral e incondicional, decorrente dos princípios e diretrizes adotados pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Sistema Único de Saúde e pela própria lei sobre o tema. Esse tipo de orientação, ele é dado pelo Sistema Único de Saúde aos adolescentes? Eu acho que os adolescentes ainda têm um pouco de bloqueio em relação a procurar o Sistema Único de Saúde por conta própria. Talvez não tenham o conhecimento de que eles têm o acesso, né, não sendo necessário acompanhante maior de idade, e que também a consulta que esse adolescente passar, ela é sigilosa. Então, as informações que esse adolescente tratar com o médico, não vai ser algo que o médico vai informar a família, a menos que seja alguma situação que esteja pondo em risco a vida daquele adolescente. Então, a gente precisa desmistificar esse acesso ao Sistema Único de Saúde. Inclusive, no ano de 2019, foi instituído a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é a primeira semana do mês de fevereiro. Então, o Sistema Único de Saúde volta essa semana para ações de informação e que levem à prevenção da gravidez na adolescência. Então, o adolescente, como ela disse, é muito difícil procurar, mas isso acontece no Brasil todo, doutor Marcelo? Sim, isso é uma realidade brasileira. Então, nesse momento, você, adolescente, mulher, que não sabia sobre isso, você tem direito à autonomia, ao sigilo, a ter vontade, a poder escolher sobre como você vai decidir sobre o seu corpo. Você pode procurar a unidade de saúde mais próxima de você e ter acesso a isso sozinha.
não sozinha no sentido do abandono, mas sozinha por independência. Você não precisa que alguém vá te levar, você tem o direito a procurar o cuidado em saúde por si, é um direito seu assegurado por lei. E é muito importante que em momentos como esse que a gente está criando agora, isso seja sempre enfatizado e falado, porque é o que garante com que o cuidado chegue aonde ele precisa chegar. Quando a gente vai falar sobre educação sexual, quando a gente vai falar sobre essas questões que são socialmente polêmicas, é muito importante lembrar que o nosso dever enquanto sociedade é garantir o cuidado de quem é vulnerável. E a gente já demonstrou que esse momento de vida é vulnerável. E você engravidar na adolescência, independente da circunstância, expõe ainda mais essa vulnerabilidade. Então a gente, enquanto sociedade, precisa cuidar disso. E limitar o acesso, proibir uma adolescente de ter acesso a essa informação, a esse cuidado com autonomia, para que ela possa decidir adequadamente, é não cuidar de quem é vulnerável, de quem está em situação de vulnerabilidade. Você falou sobre vulnerabilidade, falou sobre a importância do acesso à informação. Vamos voltar um pouco mais na educação e no acesso à informação e vamos falar sobre a importância da educação sexual, sobre a importância e do impacto da educação sexual para a saúde pública no Brasil? Sim, existe ainda muito um tabu, um preconceito quando você fala em educação sexual. Às vezes as pessoas acreditam que educação sexual é você ensinar aquele adolescente a ter relação sexual. Mas não é isso. Aquele desejo de ter um relacionamento com alguém que vai acabar ocasionando uma relação sexual é natural do desenvolvimento do ser humano. Naturalmente, as oscilações hormonais vão fazer com que o adolescente comece a se interessar pela sexualidade. E aí é importante já trazer informações sobre como funciona o corpo humano, como são essas oscilações hormonais, sobre a proteção da sua individualidade, dos seus desejos, como se proteger de infecções sexualmente transmissíveis e quais as consequências daquele ato sexual também, né? Que pode ocasionar uma infecção sexualmente transmissível se não utilizado uma proteção adequada e que pode ocasionar uma gravidez na adolescência. E existe um mito em cima do falar sobre. O grande tabu em cima da educação sexual é o falar sobre vai induzir uma vontade. Se a gente for pensar por diversos pontos, o desconhecido, especialmente na adolescência, é mais atrativo do que o conhecido. Então, se a gente quer não instigar, a gente precisa informar e educar. Se a gente quer instigar que você experimente e descubra por si só, o segredo é não falar. Então você pai, você mãe, que está ouvindo isso agora, pensa um pouco no que você quer para o seu filho. Você quer independência, você quer que ele consiga escolher de modo consciente, você quer evitar complicações para a vida dele? Eduque e fale sobre o que você quer falar. Porque é a oportunidade de você permitir que o seu filho escolha, e escolha com consciência. A partir do momento que a gente decide não falar sobre, a vontade ela vai existir. Ela vai existir porque isso vai ser biológico, o corpo vai falar, o corpo vai mudar e esse interesse vai surgir de alguma maneira. Faz parte da construção do eu. A construção do sujeito é uma coisa que é natural de ser humano. Mas quando você fala sobre o assunto, você coloca luz em cima dessa questão, você consegue abordar esses problemas que são tão importantes. De poder dizer para sua filha que ela tem direito de falar não, de não se expor a determinados riscos, que não é uma obrigação ela ter uma relação no momento em que ela não quer, em que ela não se sente confortável de você falar para o seu filho que é dever dele também pensar sobre isso, que contracepção, um filho não se faz sozinho. A gente não é uma espécie que se reproduz a partir de um único indivíduo. Então, nessa relação, as duas partes têm sua responsabilidade, seu cuidado. Quando você vai falar de método contraceptivo em atender o casal, seja esse casal adolescente ou não, o parceiro tem responsabilidade na escolha. Você forçar uma mulher a escolher um determinado método contraceptivo por não se sentir à vontade, unicamente você, por conta disso, como homem, é um ato de irresponsabilidade. É conversar sobre isso que vai proteger. Se você quer proteger a sua filha,
você precisa educar os meninos dessa geração. Você precisa educar os semelhantes, porque eles têm essa consciência, que eles também queiram proteger a sua filha tanto quanto você que está nos assistindo agora. Por isso é tão importante falar disso. E é tão importante desconstruir esse mito de que se a gente fala sobre esse assunto, a gente vai induzir uma precocidade na tomada de decisão. É uma ilusão nossa, porque vai acontecer. A gente pode escolher se esse acontecer vai ser com responsabilidade e com uma decisão, com algo que faça sentido, com que a sua história familiar, a sua história de vida entre nessa decisão. Você cultiva o valor familiar que você quer cultivar a partir dessa conversa aberta. Você pode escolher que isso aconteça falando sobre isso, ou você pode deixar o destino escolher. E aí a gente corre riscos, né? Que a educação sexual é um tabu, a gente já sabe, mas a gravidez na adolescência, vocês acham que ainda é um tabu? Sim, é um tabu. Continua sendo? É um tabu tanto para adolescente, às vezes aquela questão de acreditar que não acontecerá comigo, né? Como também como a sociedade vê aquela adolescente grávida e como ela vai acolher aquela adolescente grávida, né? Tem vários estudos que mostram um impacto social e econômico, inclusive, da gravidez na adolescência. Então, às vezes aquela menina, por ela ter tido uma gravidez na adolescência, ela tem muitas portas fechadas, às vezes no mercado econômico, no desenvolvimento da sua vida como ser humano. Então, é um tabu social como um todo. Você pensa assim, Glaucia, a gente atende no consultório inúmeras, e é um número expressivo, mulheres adolescentes que engravidaram. E aí elas, por exemplo, têm uma dificuldade na escola para poder se manter e concluir os estudos. E aí essa mulher que não conseguiu cumprir os estudos vai ser responsabilizada, engravidou porque quis. Mas a gente, enquanto sociedade, enquanto família, nunca contou para ela que ela podia usar um DIU, que ela poderia usar um método contraceptivo, que ela não precisaria pagar por isso, que ela pode ir na unidade de saúde retirar de graça. Entra naquele tabu que você já disse sobre a educação sexual. Justamente. E aí a gente, enquanto sociedade, vai culpabilizando essa mulher, falando que a culpa é dela, porque ela não se cuidou, ao mesmo tempo que a gente não quer falar sobre o assunto, porque vai fazer com que ela queira ter uma relação mais precocemente no imaginário popular. E aí fica a dúvida, que cuidado é esse, que proteção é essa que eu quero dar, se quando eu vejo o resultado de não falar e de não proteger, eu volto atrás e deixo um valor moral que não se justifica, e não se justifica porque o que a minha intenção fica antagônica, fica contraditória com o que eu estou fazendo. Eu quero proteger não protegendo. Eu quero empoderar no sentido de prevenir isso. Se eu acho que eu estou protegendo essa adolescente não falando, porque eu não quero que ela comece a vida sexual precocemente, quando eu vejo uma adolescente que começou porque não tinha acesso à informação, eu não quero que a informação chegue, para que isso de fato evite o processo. A gravidez na adolescência, ela ainda é vista de forma diferente nos diferentes contextos sociais? Sim. Existe uma questão que é muito polêmica, que é quando uma adolescente chega no consultório querendo engravidar enquanto adolescente. Isso é um problema. E é um problema... E é frequente? É frequente. É um problema porque a gente não consegue entender a dimensão, o que faz essa adolescente querer engravidar nesse momento, né? E quando a gente vai ler os trabalhos que vão abordando quando isso acontece sem planejamento, sem uma questão de diálogo, tem essa questão da transição. Então, no momento em que eu engravido, eu não sou mais a filha, eu sou mãe. Eu mudei o meu status social, eu estou atrás de uma questão de liberdade muitas vezes. Que agora eu decido. Eu que era mandada, agora eu mando. Eu sou mãe. Tenho essa coisa. E eu sou vista socialmente de modo diferente. Então, às vezes, você está em uma comunidade que tem uma determinada dinâmica e isso é um hábito, né? Uma questão comum. E é uma questão comum porque a partir do momento que essa mulher engravida, ela passa a ser vista diferente. E aí eu quero isso. Mas será que essa é a única possibilidade que ela tem para a vida dela? Ela foi informada sobre isso? Ela conseguiu ver que ela tem mais possibilidades e daí escolher? Ou eu vou deixar que o destino decida em que ela veja isso e queira se emancipar por esse caminho, ao invés de poder se emancipar pelo trabalho, por exemplo?
E tem até um estudo nacional bem amplo que foi realizado comparando estudantes de escolas privadas e de escolas públicas. E foi visto que os estudantes de escolas públicas e que tinham uma condição socioeconômica inferior, essas adolescentes elas engravidavam mais do que as que estavam nas escolas privadas. E quando se avaliou as que engravidaram, as que estavam em escolas públicas tiveram uma chance muito maior de abandonar o estudo e depois da gravidez não retornar ao estudo, enquanto as de escola privada, elas tendiam a manter o estudo e depois que tinham seus filhos, elas conseguiam retornar ao estudo. Por conta desse suporte econômico que às vezes conseguiam deixar com alguém que cuidava da criança e elas podiam retomar a sua vida, né? Então existe sim uma diferença muito grande econômica ainda e que impacta na vida dessas adolescentes que engravidaram. E para a gente finalizar esse bloco, gravidez na adolescência é um problema de saúde pública? Indubitavelmente, como a gente tem conversado aqui e demonstrado, né? Isso é um problema de saúde pública e a gente precisa entender que se a gente quer gerar saúde, a gente tem que agir no local certo. E educação é um dos principais meios de você gerar saúde. Você garantir que uma mulher tenha emprego e tenha educação, você está muito mais gerando saúde para essa criança do que garantindo que ela chegue numa consulta médica. Eu me despeço agora do Dr. Marcelo Gobo Júnior. Muito obrigada pelas contribuições até esse bloco, Dr. Marcelo. É sempre um prazer, Glaucia. Até o próximo programa. A gente se vê no próximo programa. E eu continuo aqui com a doutora Bárbara. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos responder. A doutora Bárbara vai responder as principais dúvidas sobre gravidez na adolescência. Você continua aí com a gente.